Caminhe sobre a promessa. Em Marcos capítulo 6, versículo 45 está dito: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Bom, com certeza você já ouviu alguém falar que fez algo involuntariamente porque foi manipulado por forças malignas. Segundo tal pessoa, todo o ônus de seus maus hábitos está na conta do devorador. Todas as coisas ruins de sua vida ocorrem por ato do inimigo. É possível que quando Jesus convenceu os discípulos a entrarem no barco, eles já estivessem avistando a tempestade se formar. Pedro era pescador experiente e sabia fazer uma leitura das condições de navegação. Apesar disso, Jesus deu a ordem e ele obedeceu navegando pelo mar. Mas por que será que Jesus os enviou em direção ao perigo? Precisamos entender que certas tempestades são inevitáveis e que para sobreviver a elas precisamos do básico da fé. A fé prospera nos caminhos mais difíceis e nos caminhos mais terríveis. Então, uma fé inabalável é quando desvio o olhar da circunstância e miro naquilo que Deus já pôs em mim, um espírito de ousadia. Quando eu ia me casar, as condições eram totalmente desfavoráveis. Michele e eu tínhamos uma promessa e fé para que ela se cumprisse. A minha mãe e os meus sogros tinham medo de que a realidade enfrentada não fosse possível ser vencida. Mas quando temos uma palavra, nada pode nos paralisar, a menos que não prossigamos. Pare de olhar para as circunstâncias, não foque nas tempestades. Lembre-se de que Pedro, ao andar sobre as águas, caminhava com base na palavra proferida por Jesus. Somente quando ele passou a olhar o forte vento e perdeu o foco é que ele afundou. Não permita que hoje algo tire a sua atenção e os seus olhos de Jesus. Caminhe firme na promessa que ele lhe fez. A frase de hoje é: silencie a voz do medo e descubra o seu potencial em Deus. #caminhar. Bom, esse texto fala do momento em que Pedro caminha sobre as águas. Pedro não tinha para onde fugir. Era enfrentar a situação difícil ou morrer. Ele tinha diante de si uma água violenta, tinha um vento forte, ele estava em meio a uma tempestade. Ele foi vitorioso, caminhou sobre as águas, na verdade, ele conseguiu algo extraordinário, caminhou sobre a palavra de Jesus. Para nós que vivemos em um mundo bem diferente do seu, esse caminhar sobre as águas pode ter outro significado. Pode significar, por exemplo, estar seguro onde não há segurança. Se imagine em uma situação onde o perigo de morte é real. Não é um filme, não é um ensaio, é a tua própria vida que está em risco. E isso seja pela arma de um psicopata, ou por uma doença, ou uma estrada de madrugada perigosíssima. Passar por essas situações sem sentir-se seguro, com medo, é pior do que o perigo real. Agora, imagina passar por tudo isso com segurança, com paz, sentindo-se amado e firme, seguro. Isso que significa andar sobre as águas para nós. E mais, andar sobre as águas para nós significa estar feliz onde não há boas notícias. E mais, para nós, andar sobre as águas significa aproveitar as oportunidades, por menores que sejam, e atingir o alvo desejado. E sabe de uma coisa? São muitas as vezes que as tempestades são inevitáveis. Infelizmente não dá para fugir das tempestades que surgem na nossa vida. Temos que encarar de frente, senão morreremos. Pedro tem umas atitudes que podem nos ajudar a caminhar sobre as promessas de Deus, sobre as águas do mar da vida. Bom, ele precisou de rever seu conceito sobre o que é real, sobre o que é verdadeiro. A própria experiência ou o que ele via em Jesus. O que é verdadeiro? Era esse o dilema que Pedro tinha naquele momento. Um pescador sabia que sobre as águas somente nadando. Porém, em um mar em fúria como aquele ali, nem nadando daria certo. Mas ele via em Jesus alguém caminhando em pé sobre aquele mar furioso. Ele tinha que escolher: eu acredito no que eu vejo em Jesus ou acredito nas minhas experiências sensitivas? Ele fez a escolha certa. Ele acreditou no que via em Jesus. Para caminhar sobre as águas, para caminhar sobre as promessas de Jesus, é necessário acreditar no que vejo em Jesus. E mais, não só no que vejo em Jesus, mas no que ouço dele. Se vejo em Jesus, se Jesus diz ser possível, é possível independente da minha experiência sensitiva. Tudo
que você ouve em Jesus, seja como projeto de vida universal ou como projeto de vida pessoal, como por exemplo, vida santa, tipo em Colossenses capítulo 3, versículo 5 está dito: fazei morrer os membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar a prostituição, a impureza e por aí vai. Aí você ouve essa palavra, olha para Jesus e você vê algo extraordinário, essa palavra na prática. Mas de repente você olha para o mar, para as ondas, e você diz: é impossível viver esse estilo de vida que Jesus está dizendo que é possível viver. E na verdade é impossível mesmo. Mas se olharmos para Jesus, veremos a ação dessa palavra. Se ouvirmos o que ele diz, vamos viver essa palavra também. Devemos aplicar esse princípio a tudo na nossa vida. Se Jesus diz que é possível, é possível. Devemos olhar para ele, devemos ouvir as suas palavras e caminhar segundo aquilo que ele diz que é possível e não segundo aquilo que as minhas sensações dizem. Muitas vezes estaremos em situações em que o nosso corpo vai estar dizendo uma coisa, mas a palavra de Jesus vai estar dizendo outra. E quando você tiver esse confronto, que você escolha como Pedro aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que você está vendo em Jesus, e você vai viver cada vez mais coisas especiais e extraordinárias com Deus. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.